Uma pergunta, você já tocou no Titanic, de verdade? É claro que não. Então hoje você vai Onde mudar. tá a sua chance, Vilela? Olha Tem aí, um ó. pedaço dele? Exatamente, meu querido. Que isso aqui? Isso é o carvão que movia o Titanic naquela noite. Mas o carvão veio do- igual a... Não é igual a, é de lá. É um fragmento real. Ele foi... Quer tirar ele do saquinho? Quero, Tá aberto. quero. Você pode tirar. E aí é uma coisa bem interessante que agora eu vou abrir pra falar sobre isso. Aliás, vou fazer o gancho pra finalizar a história do documentário. Como teve essa treta judicial, foi parar no Tribunal de Norfolk. Ok. O Tribunal de Norfolk Sim. é um dos tribunais marítimos mais Sim, respeitados sim. do mundo, mesmo sendo norte-americano. Sim. E nesse tribunal se decidiu pela criação da RMS Titanic Incorporated. Que é uma empresa privada? Eu acho que ela é. De fato. Mas, então... Mas ela é cheia de burocracia. Ela é detentora dos direitos do Titanic, Sim. não é? Sim, Sim. ela é dona do Teoricamente, você não Titanic pode no fundo descer do no mar, Titanic e tirar basicamente. um prego de Não lá pode. porque pertence a ela. Não né? pode. Inclusive, aqui na montagem da exposição aqui de São Paulo, a gente conheceu o diretor de produção da Exhibition Hub, que foi diretor da Premier Exhibitions, Sim. que tinha os direitos exclusivos para exibir os artefatos do Titanic. E ele falou o quanto é difícil você ter essas peças. Ele chegou a conversar com o James Cameron para negociar o lote das peças, que a empresa faliu, porque a curadoria é muito cara, né, E manutenção. o James Cameron não aceitou. Um lote de 20 milhões de dólares nas peças. Ele não aceitou por causa dos termos do Tribunal de Norfolk. Porque você é dono da peça, mas você não pode fazer absolutamente nada com ela sem Vocês autorização. acreditam que tem objetos do Titanic na mão de colecionadores particulares piratas? Não acredito, não. Não, difícil. Por conta disso. E além do Titanic estar numa localidade muito inacessível, qualquer um chega lá para mergulhar quase 4 quilômetros de profundidade no meio do nada. São 650 quilômetros da costa. E elas são muito bem documentadas, essas expedições. Então é difícil alguém desviar alguma coisa dali. Mas, assim, é que tem dois tipos de artefatos do Titanic. São os do fundo do mar e são os que ficaram boiando na época. E boiando tem Sim. espalhado para Sim, tudo quanto é lado. sim, Inclusive sim, os sim. portugueses, né? Um pesqueiro de bacalhau encontrou um armário do Titanic cheio de talheres e as famílias portuguesas têm os talheres do Titanic até hoje. É muita história Tava curiosa. boiando lá. Mas com relação ao carvão, que é o nosso grande protagonista aqui, um dos artefatos que o Tribunal de Norfolk excluiu nessa questão de ser mais rígida, né, a legislação de exploração comercial, foi o carvão mineral do Titanic, que é encontrado em abundância no solo oceânico, porque depois que as carvoeiras se romperam, essas pedras, né, de carvão se espalharam pelo leito Nessa oceânico. expedição de 94, eles trouxeram 1 tonelada de carvão. Então as pedras grandes você vê nas exposições e as pequenas eles podem colocar à Então, venda. acaba sendo um elemento, né, de gancho comercial. Assim, você entra nos sites, você consegue encontrar até brinco com carvãozinho do Titanic, colar, pulseira e o próprio carvão Transformaram em o si. carvão em joia. Exato. Exato. O pessoal fala churrasco de luxo. Você vai fazer um churrasquinho de luxo. Nossa. Com carvão do Titanic. Mas assim, legalmente falando, é o mais próximo que uma pessoa comum pode chegar do Titanic. Mas Por isso, simbolicamente, né? Porque ele saiu, ele escapou do navio quando ele se quebrou no meio, né? Vamos só explicar para os mais leigos. O carvão era a gasolina daquela época. Exato. Era o combustível, né? Exatamente. Então eles pegavam o carvão, jogavam dentro da caldeira, queimava, gerava o vapor e fazia funcionar Exatamente. o Gerava o motor. motor. Imagina a quantidade de carvão que precisava Não, ter. você precisava ter gente 24 horas por Eram dia 7 alimentando a toneladas, caldeira olha. ali. Sim. 7 toneladas por hora. E o que? Por hora? E o que é interessante para falar para as pessoas é o carvão do Titanic é o carvão mineral, não é o carvão vegetal. Não é o carvão do churrasco. Não é o carvão do churrasco. O carvão do churrasco é da queima do eucalipto, é árvore queimada. Isso aqui é pedra, Não, de e fato. tudo no Titanic se enrola, porque teve uma greve de carvão também na época, né? E aí eles pegaram o carvão de navios menores para colocar no Titanic. E passaram os passageiros dos navios menores para a viagem do Titanic. Ixi, que roubada. E alguns morreram. Cara. Eles não Alguns eram consideravam prestados isso no uma Titanic. honra, né? Porque, Claro. nossa, eu ia viajar num outro Um navio upgrade, e o cara ganhou um upgrade. vou viajar no primeira maior classe. navio do mundo na primeira viagem, o supra-sumo da época. Então, era bem curioso isso. É. Uau. Isso é uma coisa que eu tava falando pro Vitor hoje, que assim, a gente tem a ideia de 3 classes. Na verdade, o Titanic teria como se fosse 5 classes. Eu também acho. Sim. Por exemplo, os carvoeiros, o pessoal que Era a última classe. que eram 200, Eles chamavam 300 de pessoas, Black assim, Gang, a homens, gangue né? negra, porque Isso. eles sempre ficavam sujos de fuligem. É. Não, pra você ter uma ideia, esses estivadores, eles penhoravam as botas e sapatos antes de embarcar pra família ter o que comer durante a viagem. Era E aí, muito com sofrido. Com o pagamento da viagem, eles vinham lá no penhor e pegavam de volta.
Putz. Então, assim, era uma miséria, assim. Então essa é o contraste essas 5 com- classes, então essa é a mais baixa. É, seria a Possivelmente, tripulação. sim. É. A tripulação. E E a primeiríssima são E super esses, ricos. com certeza, a grande maioria morreu trancado Não, dentro do navio. Não, Porque não, eles conseguiram sair. Todos, será? Pelos relatos Será que do quando eles chefe, fecharam as portas estanque para tentar conter a inundação, não, será que dava- deu você tempo de poderia sair? subir de escada pra fora do compartimento estanque. Ah, ok. Existe um sobrevivente, acho que é o Frederick Barrett, né? É o estivador, né? Exato. É. Esse é particularmente interessante porque, além dele pertencer a essa classe que nós estamos comentando, ele é possivelmente a única testemunha ocular sobrevivente do rombo do impacto iceberg. em si, Porque ele estava viu. lá na parte que rompeu. Ele estava lá na parte que rompeu. Então, assim, dos sobreviventes, ele é a única pessoa que sobreviveu que de fato viu. Ele tá vivo? Não, nenhum mais. Bom, aí, Desde 2009 não Não tem existe mais, mais nenhum sobrevivente do A Titanic. última que morreu, ela era mais jovem a bordo, na viagem. Que era um Por bebê, ironia, né? exatamente. Era um bebê. 2 meses. Tudo que ela escutou do Titanic veio da mãe e do irmão. E o irmão dela não era tão novo E ela assim, morreu né? com 100 e poucos anos, foi a última. Quer dizer, ela estava lá, mas não lembrava de nada. Nada. Mas não- E qual era a relação de algum passageiro com o Brasil lá que tinha? Já que não tinha nenhum Vamos dar brasileiro. spoiler do livro do Bruno? Pode falar. Estamos aqui pra isso. Eu acho que o mais interessante, eu acho isso também muito legal, porque quando o Bruno ele entrou para a Sociedade Histórica Brasileira do Titanic, a nossa entidade, o Bruno desconhecia desse passageiro. É um passageiro português chamado José de Brito. Ok. E não se sabe muito sobre ele em termos assim da vida particular. Só se sabe que ele era um funcionário, acho que bancário, né? Não sei. Não lembro. Eu vou falar, Bruno, se você Mas estiver qual a assistindo. relação dele com o Brasil? Qual é a relação? Então, porque a família dele tinha imigrado para o Brasil antes. Então, ele já tinha tido experiências de trabalho em São Paulo. A família dele morava em São Paulo. Tá. Ele trabalhou, inclusive, aqui em São Paulo, no centro da cidade, agora eu não me recordo Ele a morava rua. ali Na nos rua. arcos, né, da 13 de maio. Sim, na rua São Bento, aquela nos rua Arcos que da Lapa. Mas quando ele Lapa não, morreu no não, Titanic, ele ainda tinha relação com São Paulo, com o Brasil? Sim, porque o pai dele não morava. morreu, ele veio depois, né? Não, ele veio depois. depois do naufrágio. Mas o curioso do. Ele sobreviveu, então. Vamos lá. Sobreviveu. Não, ele sobreviveu. O José de Brito, não. Não, então é o austríaco que trabalhou. O austríaco, que é o Anton King. Esse Anton King, esse é outro. Porque o Bruno escreveu sobre alguns passageiros Eu sei, de uma forma geral. O eu Anton sei. King é outro. O José de Brito, não. O José de Brito, ele tinha o pai aqui no Brasil. E o pai praticamente dependia do filho, né? Em termos de sustento e essas coisas. E nesse caso, salvo engano, o José de Brito estava na Europa e ele estava a caminho do Brasil. Só que ele ele decidiu não pegar um navio direto da Mar Real Britânica de Southampton para São Paulo. São Paulo, Santos ou Rio de Janeiro, Sim. mas acredito que era Santos. Sim. E ele preferiu fazer essa travessia com o Titanic Sei. e chegando na América ele pegava outros meios para vir para cá. Só que ele acabou, infelizmente, né, falecendo e o pai dele ficou desamparado aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Tanto que existe um registro que é bem interessante que está no livro, é o pai dele, uma fotografia, recebendo o auxílio da Cruz Vermelha? Da Cruz Vermelha. Porque fizeram uma... O Anton King, que ele era austríaco, mas ele se mudou pro Brasil uns anos depois. E ele trabalhou no Jardim do Museu do Ipiranga. Ele foi sobrevivente do Titanic, Foi. né? Sim. É uma Mas das não morreu raras no Brasil. Não, ele voltou pra Europa. Ele voltou Sim. duas Ele vezes. voltou. Sim. E da Argentina tinha pelo menos uma, né? A Violet Jessop. A Violet. Violet Jessop. né? E é muito interessante a história dela, é muito difundida por aí, porque ela tem envolvimento... 3 naufrágios. E, na verdade, no acidente do Olympic em 1911, que não é bem considerado um Eu acho que naufrágio. ela que é a zica, mas né? assim, Porra, todos os acidentes célebres envolvendo os navios da classe Olympic, né? O próprio Olympic, o Titanic Ela e o teve Britannic. envolvida. Ela estava lá. Ela estava no Olímpico quando ele bateu, ela foi pro Titanic e sobreviveu no naufrágio, e aí ela, como era enfermeira, na verdade era camareira, Camareira, depois... enfermeira, ela foi alocada no Britannic. No Britannic. No exatamente. Britannic, e o Britannic afundou. Afundou na costa da Grécia. E ela 1916. sobreviveu também. Sim. Então a gente não sabe se ela é uma baita azarada ou uma baita Eu acho tortuda, que né? ela que é a Porque- zica. Ela é tipo o Mick Jagger, né? Não, pé frio. Bem frio nesse caso, né? Mas da Argentina só tinha ela, que vocês sabem. se eu não tiver me falhando a memória, sim. Eu acho que não tinha mais ninguém da América do Sul. Tinha pouca gente, porque tinha rotas, né? Tinha da Europa pro mexicano Brasil. também a bordo, sim. mas não é bem América do Sul. E
haviam muitos imigrantes que não falavam inglês, inclusive, né? Sim, muitos italianos. E eslavos também. Sim. E parece, aparentemente, que esses caras tiveram uma tremenda dificuldade na evacuação do navio, porque eles não entendiam o que estavam falando. Eles não entendiam. Mas tinha um intérprete a bordo. Mas Tem alguns filmes que mostram o intérprete. Mas não, a isso não própria aparece, né? Violet parece que serviu de intérprete para alguns que só falavam espanhol, alguma coisa assim. Ela serviu de intérprete. Ela era facilidade com o idioma. Mas tinha muitos que não tinham, liam o negócio, não sabiam para onde tinha que ir. Não. Aquela história da porta trancada na terceira classe, aquilo ali, ela foi dramatizada a mais pro filme. Na real, assim, primeiro que a terceira classe, quando você vê no navio, a maior parte é pra primeira. A terceira fica lá embaixo. Porão. E nas pontas. Porão. Então eles estavam muito longe dos botes. Então eles demoravam muito mais e é um labirinto aquilo ali. Não tem, essa coisa de rotas de fuga sinalizadas, isso é novo, não tinha. E eles foram impedidos porque o deck dos botes era exclusivo de primeira e segunda classe. E no começo do naufrágio, a primeira hora do naufrágio, não acontecia nada. O Você navio olhava estava ali. o navio tava parado, reto. Você não via nada de muito errado ali. Então eles falaram, não, vocês não podem entrar aqui. Então foi essa, os passageiros foram barrados lá no deck superior. Já. As portas estavam trancadas porque era tarde da noite. E elas eram normalmente trancadas nesse horário. Então as pessoas se deparavam com portas trancadas porque elas não foram trancadas. Não era intencional. Não era intencional. Era norma já tradicional. Sei. Em cooperação e ninguém comum. lembrou Sei. de abrir, né? Na hora Sei. do desespero, tipo, vambora, né? Sei. E é um grande labirinto, assim. Quando você entra na recriação em 3D mais perfeita que já foi feita, é o Titanic Honor and Glory. Que ainda tá em desenvolvimento, Ele ainda inclusive. está, porque é muita pesquisa. Esses histórica. caras nos Estados Unidos, eles, assim, são como nós, né? Mas como eles estão lá e eles, assim, são tão apaixonados quanto a gente, eles têm mais acesso, né, a fontes de pesquisa, A documentação, e o tal. próprio idioma, um Mas quando facilitador. você navega no navio, você pode andar no navio em 3D, tipo, é um labirinto, especialmente terceira classe. É um grande labirinto. Então muita gente... Imagine no pânico, todo mundo tentando achar uma saída num labirinto, torto, O inundando. povo tava dormindo, né? Eles foram acordados às pressas pra... Porque o que eu acho que aconteceu, o Titanic era muito grande, né? Então ele levou 2h30 para 40, afundar, 2h40 2h40 para afundar, né? E no começo, é o que você falou, primeira hora ninguém percebeu nada, tá normal. O navio tá boiando. inafundava. Isso É. tem gravações de sobreviventes que falam, na nossa cabeça ele era inafundável. Então quando fala assim, que por bote, que saco, né? Tá. As pessoas relutavam em entrar nos botes porque não viam necessidade. Porque tava um frio desgraçado também. né? A maioria não queria botar colete salva-vida, não via motivo para isso. Nem tinha colete salva-vida para todo mundo, eu acho, inclusive. Não, colete Não, colete tinha. Colete tinha mais. Colete Tinha Sim. mais. Ah, isso eu não sabia. Não, colete colete tinha tinha. mais do que o número de passageiros. Ah, isso eu não E sabia. esse frio, inclusive, ele é relatado que esfriou muito nas últimas horas da viagem. Isso é uma das teorias mais prováveis e mais aceitas, que a corrente do Labrador, que é a corrente marítima que desce lá da Península do Labrador, cheia de icebergs na primavera, ela trouxe uma água muito gelada, muito mais gelada do que a água Mais do da que o normal. corrente do Golfo, e muito mais gelada do que a atmosfera. E isso pode causar o efeito de Fata Morgana. Tem até as imagens aí. O que é Fata Morgana? Uma miragem. Uma miragem que você Sabe vê. às quando vezes, na você estrada. vê... É, exatamente. A pista molhada lá no fundo. Sim, assim, ok. Aí você vê um carro, às vezes, flutuando em relação ao asfalto, né? Então, tem registros históricos dessa queda brusca de temperatura naquela região. Então, assim, as condições climáticas para Fata Morgana estavam perfeitas naquela noite. Porque ela não acontece só no calor, como a gente vê no asfalto. Eu Ela achei que também era só pode no calor. acontecer Não, no frio também. Qualquer diferença muito abrupta de temperatura. E aí, o que acontece? Primeiro que já é muito difícil você diferenciar mar de céu. Sim, sim. O mar é um preto absoluto e o céu é um pouco mais cinza. Só isso. Sim. Aí não tinha lua, tava em lua nova. Sim. Não tinha ondas. Se aconteceu a Fata Morgana é isso aí. ó. O mar era um espelho. A linha do horizonte vira um borrão ou o mar se estende para cima do que ele realmente é. Então, assim, E nessas teorias dizem que possivelmente, se ocorreu isso, é o que fez o iceberg não ser notado Antes. com antecedência.
E aí o pessoal fala, e o binóculo? Porque o binóculo estava trancado, isso é fato. é? O binóculo estava trancado. Pô, mais essa ainda. Mais essa. Mas assim, com o Fata Morgana, com binóculo, sem binóculo... Mas a ironia também disso é que é o seguinte, o mar, dava pra você nadar no mar, de tão Dava, tranquilo sim, que dava. tava. As Não condi- tinha as tempestade, não condições tinha eram- vento, não tinha nada. As condições eram completamente anormais, eram bem... É tipo o olho do furacão. Sim, Que no olho do furacão não acontece calmaria nada. total. É basicamente Mas dizem isso. que a calmaria, inclusive, foi um dos fatores deles não terem visto o iceberg com alguma antecedência. Se tivesse ondas batendo... Porque se você tivesse veria, ondas veria, batendo no iceberg, você veria a espuma ao longe. Eventualmente você poderia até ouvir, né? Sim. Mas ali não, era uma piscina, né? Então, uma das teorias é que o mar bom é que causou E a atrapalhou, tragédia. exatamente.